Você é otário? Você acha que eu sou otário? Não? Talvez sim. Sabe quem pensa que eu e você somos dois otários? É esse rapaz aqui, ó. O Jessé Aguiar. Ele acha que eu, você e toda a comunidade evangélica brasileira somos só um bando de idiotas otários que vamos acreditar em qualquer coisa que ele falar, com um tom bem melancólico, sabe? Ele acha assim, eu tenho a mais absoluta certeza. E muita gente caiu nessa conversa dele, nesse papinho do Jessé Aguiar. O que ele fez? O que ele fez então, Isel? Que absurdo é esse que o Jessé Aguiar fez para nos chamar de otários? Ele fez um vídeo dizendo que a partir de agora não vai mais cobrar cachê de igrejas. Não vai mais cobrar cachê de igrejas. A gente vai assistir esse vídeo. Eu vou fazer alguns comentários sobre o que o Jessé Aguiar disse. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, vai dizer que eu não tenho misericórdia, que eu estou procurando pelo em ovo, que eu estou só para criticar, que eu não acho nada positivo em ninguém, que a minha vida é só mostrar os pontos negativos. Mas eu queria que a você, crítico, que vai me criticar de qualquer forma, espera só concluir o vídeo, espera pelo menos ouvir o que eu tenho a falar a respeito do que diz o Jessé Aguiar. Aí no final, você tem toda a liberdade de comentar, criticando, me detonando, como você quiser. Mas não me chama de otário não, varão. Me chamar de otário pra cima de Moá. Vamos assistir? Vamos lá, vamos assistir com calma, com paciência o que disse o Jessé. Decidi que eu não vou cobrar cachês e nem participar de eventos bilhetados mais. Eu sei que esse assunto é um assunto muito polêmico pra gente poder destrinchar ele, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas têm tanta opinião. Só que desde os meus 15 anos de idade, eu sempre tive essa visão muito diferente com relação ao que é o ministério, ao que é comercial e como que isso se encaixa ou não se encaixa dentro dos parâmetros do evangelho. O meu pastor presidente, o pastor Joel, vulgo Joel Zera, ele sempre me ensinou desde muito novo lá na igreja sobre a importância da gente não comercializar a fé e muito menos o ministério, né, ou o propósito que Jesus nos confiou. E desde que eu comecei a cantar de forma itinerante, lá em 2021, quando eu lancei a canção Alívio e todo mundo começou a me conhecer, eu percebi, né, que existia um padrão por trás de todo o ministério de algumas pessoas e de alguns artistas e que era muito normal as pessoas tratarem o propósito de forma comercial. Isso me incomodava muito, isso desde 2021. Então, quando eu comecei a fazer agendas, lá quando a Alívio, boom, estourou, eu virei para alguns dos empresários e eu falei, pô, eu vou cantar nas igrejas, mas eu quero pedir para vocês não estipularem valor. Assustou um pouco as pessoas que gerenciavam a minha carreira, porque não era muito comum esse tipo de pensamento, principalmente no meio gospel. E daí eles foram me explicando que não era assim que funcionava, que a gente precisava, né, sim, de um valor, porque tem toda uma estrutura, tem todo o contexto por trás, tem gastos, tem despesas. E aí eu falei, então beleza, estipula um valor de R$600 apenas, não passa disso, pede a passagem, o hotel e a alimentação. Só que até os R$600 me incomodava. O fato de eu chegar para algum pastor ou a igreja entrar em contato com a gente e pedir para que eu fosse lá me apresentar, para que eu fosse lá ministrar e eu estipulasse um valor para que eu pudesse estar ali, me incomodava muito. Foi onde eu percebi que eu não concordava com essa visão de misturar o comercial com o chamado, com o propósito. E aí eu tive que começar a entender melhor como que eu ia chegar, né, ao ponto de olhar para as pessoas e falar, gente, eu não quero estipular um valor, eu não quero cobrar um cachê para que eu possa levar a mensagem de Cristo. E só para contextualizar, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero citar um versículo, um contexto aqui, onde Jesus ele chama os discípulos para o ministério e ele dá algumas instruções para eles. E ele fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. E aí logo depois ele fala, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Eu sei que o contexto histórico desse versículo aqui é totalmente diferente do que a gente vive hoje. Só que às vezes a gente para pensar, se a gente for analisar mesmo, o contexto histórico da sociedade nessa época era muito mais difícil, porque a gente não tinha tanta locomoção de fácil acesso, a gente não tinha tanta comunicação. Então, para os discípulos ou qualquer outro ministro ou qualquer outra pessoa que fosse levar o evangelho, seria muito mais difícil do que hoje. Só que Jesus ele fez questão de deixar frisado, de deixar claro para que as pessoas não comercializassem algo tão genuíno, tão valioso, tão precioso que é o evangelho dele e que é a mensagem que ele tem para passar para o mundo. Então hoje, como ministro do evangelho, eu quero muito me posicionar com relação
a comercialização do evangelho e dizer que eu não quero fazer parte disso, que eu não quero tratar a fé de uma forma mercantil. Outrora eu fui um ministro que eu só estava em algum culto ou eu só ia em algum evento se me pagassem 3, 5, 6 mil, 10 mil. E isso me incomodava muito, mas chegou ao ponto que eu não consegui mais ter controle por questões de contrato, enfim, existe todo um contexto por trás. Mas hoje eu me sinto maduro, eu me sinto pronto e livre em Jesus para poder falar abertamente desse assunto. E eu sei que é um assunto que incomoda muito, é um assunto que é muito delicado e é muito complexo de destrinchar, sim, mas eu senti a necessidade de falar abertamente com todos vocês. Quero muito deixar claro que isso não se aplica para eventos públicos como de prefeitura, porque a gente não tem tanto controle, existe todo um contexto de imposto e vários outros trâmites, então eu não consigo ter muito controle, apesar de já ter perguntado para alguns contratantes se existia a possibilidade de não estipular um cachê para estar em prefeituras. Eu não tô falando isso aqui da boca para fora. Vamos lá, eu preciso comentar sobre isso aqui, né? Você deve ter visto e ouvido junto comigo o que disse o GC Aguiar com relação exatamente a ele agora ter adotado uma postura diferente da versão do GC Aguiar do Antigo Testamento, que é da primeira fase, né, desde que ele estourou no mundo gospel. Ele já vem trabalhando no mundo gospel, compondo, tem muitos anos, né, desde a sua adolescência. Mas em 2020, 2021, quando ele estourou com Alívio, ele se tornou de fato um grande fenômeno da música gospel. Isso é indiscutível. Os números que o GC alcançou foram gigantes, e ele foi, de certa forma, inteligente do ponto de vista de se preparar. Para quê? Para sair do mercado da música gospel, o que ele chama de indústria da música gospel. Então ele saiu da música gospel no final de 2022, acreditando que lá fora ele teria a mesma aceitação que teve dentro da música gospel. Por quê? Porque a música dele transcendeu as barreiras da diversidade religiosa, né? Então, dentro e fora da igreja, ele era muito conhecido, muito estourado, mas lá fora, ele também era muito bem aceito pelo público LGBT. E o público LGBT, a comunidade LGBT no Brasil, ela não é só gigante, ela é extremamente engajada, a ponto de exaltar alguém num nível em que o camarada consegue criar uma carreira em pouco tempo, em poucos meses, através das redes sociais, com a aceitação em massa da comunidade LGBT. Nós temos vários artistas hoje no Brasil que foram bem aceitos por essa comunidade e essa comunidade os elevaram, né, ao nível extraordinário de popularidade. E o Gessé achou, não só ele, né, o Gessé, a Priscila, o J.A. e alguns outros, que seriam bem aceitos por essa comunidade, não só bem aceitos, mas escolhidos, eleitos por eles para ser a estrela, né, a nova estrela da música pop. E o que o Gessé fez? Ele começou a se preparar para isso. Então ele gravou música secular enquanto estava no gospel. Ele procurou se comunicar com pessoas, com agenciadores, com empresários, com estúdios, sabe? Ele preparou tudo isso aí enquanto estava no mundo gospel. Quando estava tudo pronto, tudo bem encaminhado, aí tem um rito, né, que é preciso ser cumprido. Senão a comunidade LGBT não aceita. E qual é o rito? É sair do armário. Como é que você vai ser aceito pela comunidade LGBT se você não fala, pô, a partir de agora eu tenho que assumir minha sexualidade? Então ele fez isso. Ele gravou um vídeo, depois que estava tudo preparado. Os singles já estavam compostos, as músicas que seriam gravadas, até gravou algumas músicas antes mesmo de anunciar a sua saída do gospel. Então, quando ele já estava bem estruturado economicamente, inclusive é importante que a gente lembre desse ponto, né, Gessé? Quando isso já estava bem encaminhado, o que o Gessé fez? O Gessé gravou um vídeo e disse: eu sou gay. A partir de agora eu vou ser quem eu realmente sou, quem eu sempre fui, vou me libertar. Ele deu diversas entrevistas. Todos os portais queriam saber quem era Gessé Aguiar, o cara que foi comparado, do ponto de vista da popularidade, a Caetano Veloso, o grande nome da MPB. Ele foi chamado do grande nome da MPB, matéria na Folha, no UOL, no Escambau. E isso, obviamente, inflou o ego dele, né? E aí ele sai da música gospel
Só que ele sai de um jeito que ele dá um chute na porta. Ele não só fecha a porta, não. Ele quebra a porta e vai embora com tudo, irmão. E sai falando. E sai criticando. E sai dizendo como que é na igreja para quem é homossexual. Que não teve qualquer aceitação. Que não foi abraçado por ninguém depois que ele assumiu sua sexualidade publicamente. Entende? Parou por aí, não. O Instagram dele, ele começa a mostrar fotos beijando o namorado. Ele começa a frequentar bares, baladas, postar fotos com bebidas, fotos vulgares dentro de banheira, dentro de ofurô ali. Começa a postar foto até com cigarrinho, aquele cigarrinho do capeta, não tem? Ele postou uma foto com esse cigarrinho, irmão. Então ele fez de um jeito pra escrachar mesmo, né? Pra mostrar, não, agora eu sou o verdadeiro Jessé. Lembre-se, nós não estamos falando de uma criança aqui. Não é um moleque de 12 anos. É alguém que sabe o que quer na vida. É alguém, talvez não maduro, mas é alguém maior de idade. Entende? Então ele fez isso. É óbvio que dentro da comunidade evangélica ele fecha várias portas, diversas portas, mas ainda tem aqueles pastores que veem nele, veem nele o quê? Veem nele uma igreja lotada. Veem nele uma multidão de jovens evangélicos que vão para o culto e vão ofertar e tal. Então algumas igrejas, como a igreja Casa do Davi Passamina, lembra do Passamina, aquele que foi preso depois por assédio e etc., mesmo o Jessé tendo saído do gospel e feito tudo o que fez e fazendo o que estava fazendo e publicando. Não importa se o cara faz o que quer fazer, precisa publicar. Publicar, na verdade, é cuspir no prato que comeu. Você sabe disso. Você sabe disso. Não tem nada a ver com preconceito com a sexualidade dele aqui de forma nenhuma. Precisava publicar foto beijando o cara? Precisava publicar foto fumando o cigarrinho lá? Precisava publicar? Não precisava, né? Mas ele achou que não teria volta. Ele achou que a comunidade lá fora o abraçaria e o elegeria como o novo nome da música pop. Porque Alívio, não, Alívio só não, né? Tantas músicas que ele gravou, não todas, mas boa parte das composições dele estouraram, não só na voz dele, mas na voz de intérpretes e etc. Na própria gravadora que ele fazia parte, e ele era o ícone, né, da composição e tal. Isso é fato. Ele elevou a gravadora a qual ele tinha um contrato. Rompeu o contrato, é importante lembrar, né? Rapidamente rompeu o contrato. Então o Jessé achou que lá fora iria achar um mar sem fim de oportunidades. Passado um ano, cadê o Jessé? Sabe o que o Jessé estava fazendo depois de um ano? Eu poderia estar falando aqui e mostrando os vídeos, mostrando as fotos. Eu vou até tentar fazer isso na edição. Depois de um ano, o Jessé estava cantando em barzinho o quê? A música dele. O Jessé estava cantando na casa do Carlinhos Maia o quê? A música dele, a música gospel dele. Ele chegava num barzinho, tinha alguém fazendo lá voz de violão e alguma banda tocando, os caras chamavam ele para dar uma palhinha. De quê? De Alívio. Da música gospel dele. E aí, irmão, o tempo foi passando, tempo foi passando, não deu. Não vingou. Jessé Aguiar, secular, não vingou. Aí ele tem que fazer o quê? Voltar para a igreja. E ele começa devagarzinho, e aí agora voltou para a igreja de uma vez. Você viu ele conversar alguma coisa relacionada à sexualidade dele, que ele teve que sair do armário para poder... Você viu ele falar alguma coisa sobre isso? Não. Você viu ele falar sobre ele ser o verdadeiro eu, quando estava lá fora, e ter que voltar para dentro da igreja? Não. Seja muito bem-vindo, Jessé Aguiar. Muito bem-vindo. Agora, aceitar o Jessé Aguiar cantando de novo como se absolutamente nada tivesse acontecido no altar? Cara, peraí, irmão. Entende? É sobre isso. Esse meu discurso todo aqui é sobre isso. O cara ficou um tempão lá fora, não deu certo, voltou e quer retomar a carreira no gospel assim, de uma hora para outra, como se não, aquele ali foi só, sabe, acordei suado e cansado com febre, tomei um remédio, fiquei bom e acabou. Foi bobagem.
Não, amigo. Sabe quantos jovens esse rapaz influenciou a fazer a mesma coisa que ele fez? Não a assumir a sexualidade, que isso aí é uma questão de cada um, e que o faça, né? Tem absolutamente nada a ver com isso. Mas a acreditar nessa ideia de que, não, eu posso ser quem eu quero ser e não fazer parte de uma igreja, não fazer parte de uma comunidade evangélica, não preciso estar ali para ser quem eu realmente quero ser ou para ter conexão com Deus, como ele falava. Eu tô saindo da indústria gospel, mas vez ou outra eu tô na igreja. E tava mesmo. Porque dentro do ser humano, quando ele conhece, irmão, e quando ele convive com tanto tempo, por tanto tempo, você sabe disso, ele não consegue ficar longe. Então, vez ou outra, ele vai lá, vai assistir um vídeo, vai assistir uma pregação, vai para uma igreja, entendeu? Mas quantos jovens foram influenciados a fazer o que o Jessé fez? A ir pra balada. Porque o que importa é a minha liberdade com Deus. Não com a igreja, não com o pastor. Ele pregava isso. E ele vivia isso nesse período, né? E agora volta para a igreja. Como se nada tivesse acontecido. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso, porque a igreja é hospital. Agora, retomar a carreira gospel é esse ponto aqui. Então vamos lá, ele volta. Começa a compor de novo e a gravar músicas no mesmo estilo que ele sempre fez, como se absolutamente nada tivesse acontecido. E o povo no Instagram vai lá, a loucura, né? Meu Deus, o Jessé voltou. O Jessé voltou, sabia que ele ia voltar, orei tanto por isso. E ele lança, grava e não pega, irmão. Não dá. Não tem música mais, não faz mais a mesma coisa, não tem mais o mesmo efeito. Não consegue. As músicas são lindas, as músicas são belas. Mas aquele sopro, né, que soprou o nome dele ao vento e o nome dele foi longe, parece que não tá mais ali. Você não sabe qual foi o último lançamento do Jessé Aguiar. Eu não sei. Eu não sei. Ele sente isso. Só que veja bem, ele quer retomar a carreira. Ele quer ser notícia. Ele quer ser lembrado. Ele quer que as pessoas lembrem que o Jessé voltou. Então, vez ou outra, ele faz uma postagem que acende na cabeça das pessoas: eita, o Jessé tá aí. Eita, o Jessé. E agora é mais um. Essa história de que eu não vou cobrar para a igreja, vamos lá. Aí eu vou entrar agora, falei tanto, né? Para entrar agora no vídeo. O vídeo começa agora. Não vai cobrar pra igreja, irmão. Pra cima de Moal, Jessé. Aí é chamar o cara de otário, irmão. E aí termina dizendo essa parte, né? Agora pra prefeitura é diferente, porque eu não tenho nem controle sobre isso, né? Tem questão de imposto, tal, não sei o quê. Rapaz, o dinheiro está na prefeitura, pai. E o povo vai acreditar. Eu sei que o que eu tô falando aqui eu vou ser duramente criticado, porque o povo vai engolir essa bola dele aí. Não tem nada a ver. Cantar em igreja, o cachê, além de ser menor, infinitamente menor do que se cobra naturalmente para um evento ou bilhetado ou de prefeitura, o indivíduo não vai separar 15 dias da sua agenda num mês para a igreja. O indivíduo vai 1 ou 2 vezes no mês, e olhe lá, para fazer culto de igreja, fazer evento de igreja, e se for, ainda é muito. Porque naturalmente a agência a qual ele faz parte, a empresa a qual ele é agenciado, vai priorizar prefeituras. E todo santo dia tem evento de prefeitura. Nós temos 5.000 municípios neste país. 5. Todo dia uma prefeitura faz aniversário. Todo dia uma prefeitura quer um evento do dia do evangélico, do dia não sei de quê, da padroeira não sei de quem, do carnaval não sei aonde, e inclui de um jeito ou de outro um artista gospel. Ou você acha que não? É, cara, é assim que funciona. Então o artista não tá de olho em igreja não, irmão. Então qualquer artista do meio gospel, qualquer um, pode gravar um vídeo, como fez o nosso amigo Jessé, e dizer: gente, eu tô aqui dizendo que a partir de hoje não cobro mais para cantar em igreja. Só as despesas básicas da banda, locomoção, traslado e tal. Amém? Agora, lute você para conseguir uma agenda com esse rapaz, com esse artista. Consiga uma agenda.
Você que é dirigente de mocidade, você que é líder de jovens, você que é pastor de igreja, você que é líder de alguma forma que organiza eventos na sua igreja, você sabe do que eu estou falando aqui, meu irmão. Quando você chama um pregador ou artista para cantar na sua igreja, paz, no WhatsApp, tudo bem? Eu queria trazer o irmão para cantar. Aí já vem uma mensagem pronta, pá, bem grande lá. Cite o nome da cidade, o endereço, diga para quantas pessoas são, se o culto vai ser bilhetado ou não. Tudo isso, irmão. Ou não é assim? Nosso artista cobra uma oferta de 7, 8, 10 mil reais, mas tem essa despesa de aéreo e não sei o que. É assim ou não é? E quando você tem a sorte de conseguir convidar, aí você consegue pagar esse valor. Vá chamar uma Gabriela Rocha para cantar na sua igreja, tenha 15 mil reais para pagar, tenha os 15 mil reais para pagar. E você vai ter a dificuldade de conseguir agendar com ela esse evento. Porque você não consegue, é extremamente difícil, mesmo você querendo pagar. Mas porque a igreja, ela vai ver se naquela data não tem um evento de prefeitura. Porque um evento de prefeitura é 100, na sua igreja é 15. Um evento de prefeitura tem um camarim chique do jeito que ela quer. Porque ela entra no camarim, sai do camarim, vai pro... Eu tô falando a Gabriela Rocha aqui, mas obviamente é só um exemplo. Sai do camarim, vai pro palco, do palco e olhe lá, talvez tire 2 fotos, entra no carro e vai-se embora para o aeroporto. Então o cara vai preferir sempre evento de prefeitura. Aí o GC Aguiar vem com essa conversa, querer colocar papo na boca da gente, irmão. Dizer, não, porque a partir de agora isso sempre me incomodou. Aí eu vou finalizar esse vídeo dizendo 2 coisas. Vamos lá. O artista que canta em igreja, ele não está fazendo chamado de nada, não. Ele não está exercendo ministério absolutamente nenhum. Porque cantar na igreja é igual pregar na igreja, irmão. Quando eu vejo pregador que diz, eu vou fazer o ID, vou pregar o evangelho, para quem? Para crente? Cantar numa igreja para crentes lhe acompanharem, bota o CD e reproduz. Mesma coisa, irmão. O efeito é 0, né? É aquele momento ali de, eita meu Deus, a maioria dos crentes na igreja, no culto, onde tem um artista como GC Aguiar, nem assistem o culto. Ficam aqui, ó, vendo pela tela do telefone, filmando, mandando mensagem para quem tá em casa, você perdeu. Eita que coisa boa, olha que gom abençoado, olha quem tá aqui comigo, e não sei o que, vim no culto. E não adianta, porque não adora, não celebra, nem ouve a pregação. Só quer saber do artista. O culto vira essa bagunça. Pra cima de Moá. Então o GC está levantando uma pauta para ficar em evidência. Eu digo isso sem medo nenhum, né, de estar errado aqui, porque eu sei que essa é a verdade. Você sabe também. Levantando a pauta. Aí agora virou de novo notícia. Um monte de portal gospel está publicando. GC Aguiar não vai mais cobrar cachê. Um monte de gente está comentando. GC Aguiar, olha aí que exemplo a ser seguido. Já pensou se todo mundo fizesse a mesma coisa? Aí ele vem e diz, não, para a prefeitura eu vou continuar, porque não é nem por mim, porque por mim eu nem cobrava. Você acabou de ouvir isso aqui e a gente vai ouvir de novo para a gente finalizar o vídeo. Olha lá. Quero muito deixar claro que isso não se aplica para eventos públicos como de prefeitura, porque a gente não tem tanto controle, existe todo um contexto de imposto e vários outros trâmites, então eu não consigo ter muito controle, apesar de já ter perguntado para alguns contratantes se existia a possibilidade de não estipular um cachê para estar em prefeituras. Eu não tô falando isso aqui da boca para fora, eu tô falando de algo que eu já estou vivendo, eu já estou andando em algumas igrejas, fazendo algumas agendas, e a parte do cachê tá sendo de forma espontânea. A gente pede algumas despesas que é para os músicos, que é hospedagem, alimentação, a locomoção. Então essas coisas a gente infelizmente não consegue fugir. Porém, a gente já está vivendo esse desafio de estar na dependência de Deus e de não estipular cachê em nenhuma igreja que a gente está indo. Tá sendo muito desafiador, como eu disse, porque parece que o mercado, o meio, ele desvaloriza quem pensa dessa forma, então a gente acaba ficando em desvantagem, mas o chamado de Cristo, ele não é pra gente estar em vantagem. O chamado de Cristo e o evangelho de Cristo, ele não é para que a gente subtraia para reter, mas é para que a gente multiplique para doar. E sobre os eventos bilhetados, a minha visão e o meu posicionamento é muito sólido e concreto. Eu acredito que quando a gente limita o acesso das pessoas ao evangelho por conta do dinheiro, que seja 50 ingressos, 150 ingressos, eu acho que a gente já perdeu a linha também. Porque Jesus, ele reunia as pessoas no monte para orar, para falar da palavra, para falar do evangelho, e se precisasse, ele multiplicava a comida, ele multiplicava o pão, o peixe, para alimentar todo mundo que estava ali, e ele não tirava de ninguém.
Pra resumir, é isso. Eu não quero mais estipular cachês das igrejas, eu não quero participar de eventos bilhetados, porque não faz parte da minha conduta, da minha visão, daquilo que eu acredito que é o evangelho e o propósito ao qual Deus me chamou. Bom, eu vou terminar por aqui essa fala do Gessé, senão a gente vai ficar falando a vida inteira sobre isso. Mas me lembra agora o Thales Roberto, né? O Thales Roberto. Se o Gessé Aguiar tiver a mesma perseverança que teve o Thales Roberto, ainda assim vai ser muito difícil dele conseguir retomar aquele auge que ele viveu. Aquele ali ele não vive mais nunca, né? Nunca mais. O próprio Thales não vive nunca mais aquele auge que ele viveu, mas o Thales conseguiu voltar. Então, em relação à agenda, a igrejas, houve uma quebra de paradigma enorme e a igreja, entre aspas, o perdoou, né? Esqueceu, as pessoas mudaram, as pessoas cresceram. Quem ouviu o Thales naquela época era adolescente, hoje já é pai de família, né? Então as coisas mudaram desde que ele falou aquelas bobagens, ele se arrependeu e mostrou isso efetivamente várias vezes. O problema, a questão do Gessé Aguiar é outra. A questão do Gessé Aguiar para a igreja é uma barreira enorme. Então quando ele assume a sua homossexualidade e acha que está se libertando, e de fato pode ser que estivesse mesmo, é uma questão pessoal, completamente pessoal dele, para a igreja ele está arrumando um problema gigante. Você sabe que ele está construindo um muro de Berlim. E quando ele volta, ele tenta retomar sua carreira na música gospel, ele enfrenta uma enorme dificuldade. Então, a menos que o tempo passe e as pessoas amadureçam e esqueçam muita coisa, e ele consiga lançar alguma música que estoure no mundo inteiro, pode ser. Eu não acho provável que isso aconteça. Não acho provável. Eu acho que o que o Gessé Aguiar viveu naqueles anos, que foi bem ali atrás, né, do auge dele, já passou. Agora isso já foi para a cabeça de outra pessoa, né? É assim que funciona. A gente acha que é talento. A gente acha que é quem compõe bem, quem canta bem. Mas não é, irmão. O que mais tem no Brasil, sobretudo dentro do gospel, são bons cantores, bons compositores, excelentes compositores, músicos incríveis, mas 99% deles são completamente anônimos. E muitas vezes você tem cantores que não chegam nem perto daqueles anônimos, mas por alguma razão são esses que estouram, são esses que chegam na nossa casa, são esses que nem têm um talento às vezes necessário, mas Deus é quem escolhe soprar o nome deles e acabou. Pronto. Mas quando eles perdem isso, dificilmente eles conseguem aquilo de volta. E eu acredito que o Gessé tá tentando, mas aí é chamar a gente de otário, né, com essa conversa. Ele tem que inventar outra, essa de fato não passou. Perdoe pelo vídeo longo, eu tive que fazer esse até desabafo, né, em relação a isso, mas precisava ser falado. E eu sei que eu estou desagradando a muita gente que estão dizendo aqui agora, certamente nos comentários, que eu tô errado, que eu tô pegando pesado com o rapaz, ele é um menino novo, ele tem problemas emocionais, tem que ser curado, tudo isso. Que seja. Que Deus o abençoe mesmo. Gosto demais dele, tem um talento incrível, mas não vem com essa conversa pra mim, Gessé, de dizer que, não, a partir de agora eu não vou cobrar de igreja e continuar cobrando de prefeitura. Continuar cobrando de prefeitura. Aí vem agora com evento bilhetado. Aí evento bilhetado ele também não vai cobrar. Como é que vai pra igreja? A maioria das igrejas, quando levam ele, vendem camiseta, né? Vendem pulseira para poder o cara entrar, para poder tirar o dinheiro das despesas, que embora ele não queira receber cachê, mas vai receber oferta. E como vai com banda, tem toda uma equipe. O custo para a igreja ainda vai continuar existindo. A igreja vai ter que desembolsar esse recurso. Salvo uma igreja como as de Alphaville ou de Balneário Camboriú, as outras não vão conseguir bancar, irmão. Não vão conseguir bancar por conta própria, levar o Gessé Aguiar, mesmo que seja com oferta de amor. E como eu disse, o desafio não é ele não aceitar ou não estipular valor. O desafio é ele abrir espaço na agenda. Isso ele não disse. Quantos dias na agenda do Gessé vão estar disponíveis para igrejas que não podem pagar? Durma com um barulho desse. Tchau.